En Latinoamérica se habla el castellano. Em Espanha se habla el espanhol. Será que faz sentido isso? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu vou falar hoje aqui de 6 curiosidades da língua espanhola, tá? Algumas até eu falo, são 6, mas em uma ou outra eu complemento com alguma relacionada a mais. Claro, existem milhões, mas pensei em 6 aqui para falar algumas coisas interessantes com relação à língua espanhola. Então vamos lá. Antes de eu falar aqui das curiosidades, se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho, claro, se você quiser. Se você quiser também dar uma curtida, deixa nos comentários. Coloca algumas curiosidades aí da língua espanhola que você conhece. Você já foi para algum país de língua espanhola? Ou então você ouviu falar? Você viu com relação a algum filme, alguma música, alguma novela mexicana? Com relação aí a alguma pessoa que você conhece de língua espanhola? Algum momento engraçado que aconteceu? Você falou lá em portunhol, você usou uma palavra no português na língua espanhola ou vice-versa? Era uma palavra aí que ficou meio complicada, meio comprometedora, alguma coisa meio sensual que deixou você aí num momento meio delicado? Sei lá, qualquer coisa, coloca aí pra mim pra eu saber, tá bom? Primeira curiosidade, na verdade, é algo bem simples, né? Simples relativamente. A gente costuma estar aprendendo espanhol, você chega lá nos saludos, né? Olá, que tal? Como estás? Buen dia, buenos dias, buenas noches, buenas tardes, que estás haciendo? E aí vai falando um monte de coisa, né? Beleza. Perceba uma coisa, no português a gente fala bom dia, em inglês good night, sei lá. Percebam que nas línguas, de forma geral, a gente fala no singular. Em espanhol a gente fala no plural, né? A Real Academia Espanhola, ela considera que seria mais correto dentro da formalidade você falar buenos dias, buenas tardes e buenas noches, no plural. Mas é aceito se falar no singular. Buen dia. Perfeito. Buena tarde. No singular. Como no português, boa tarde. Entendeu? Mas é costume, seria na formalidade. Você vai escrever um e-mail, vai fazer um texto, vai fazer uma redação, vai se comunicar no ambiente mais formal. Aí você tem que sim falar no plural, tá? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bem tranquilinha. Vamos para a segunda curiosidade. Essa é aquela que eu falei no começo, na verdade. Eu ia fazer por primeiro e inverti a ordem sem querer aqui. Eu devo falar castelhano, castelhano, claro, castelhano. Isso é uma questão de pronúncia, cada região, cada país, né? Dentro das suas regiões também tem variação. Mas a ideia do que da curiosidade? Eu devo falar castelhano para língua na América Latina e espanhol para a Espanha? Galera, é a mesma língua, é a mesma coisa. É só uma questão de você chamar um nome diferente. Por que muita gente diz, aqui na América Latina se fala castelhano, na Espanha se fala espanhol? Porque às vezes não sabe, não conhece, né, mais a fundo. Mas a questão é o seguinte, a Espanha ela tem muitas línguas oficiais, tá? Ela tem, claro, tem os dialetos, tem as variações, tem línguas que não são oficiais e tem as línguas oficiais, beleza? E o que acontece? Na Espanha é muito comum para diferenciar, já que você está falando de um país inteiro, né? Uma parte da Península Ibérica, você diferenciar, existe o país que é a Espanha, aí você tem lá, tem a língua valenciana, tem o galego, tem o catalão, tem a euskera, você vai falar também que existe a língua castelhana, porque é da região da Castilha, beleza? Por isso que se chama língua castelhana. Agora, ela é a língua espanhola. Inclusive, nas horas que eu estou falando aqui alguma frase em espanhol, eu estou falando em espanhol, em castelhano, a mesma coisa. Então, na América Latina, também. Tanto faz você falar, eu estou estudando o espanhol, estou estudando o castelhano. Normalmente, as pessoas falam que estou estudando o espanhol, tá? Dificilmente você vai ouvir aqui na América Latina alguém falar que está estudando o castelhano, né? Algo nesse sentido. Perceba que eu variei propositalmente, castelhano, castelhano, e assim por diante tem uma variação muito grande. Então vamos para a terceira curiosidade. Nós temos no mundo aí 21 países oficialmente que falam a língua espanhola. Existem outros países que não são oficiais de língua espanhola, mas é a sua segunda língua, né? No caso de estudar, assim que aqui no Uruguai, aqui próximo, né? Que é abaixo do Brasil, nós temos o Uruguai que estuda a língua portuguesa em praticamente todas as escolas. Lá nos Estados Unidos,
a maior parte das escolas eles estudam a língua espanhola. A quantidade de pessoas falantes de língua espanhola é muito grande nos Estados Unidos também. E esses 21 países de língua espanhola, fazendo toda essa quantidade de pessoas que falam a língua espanhola nativos, é a segunda língua mais falada no mundo. Não estou falando em ambientes comerciais, na parte comercial não, mas em número de falantes somados, falantes nativos e também somados a pessoas que estudam, que falam a língua espanhola é a segunda. A primeira é o mandarim e por segundo vem o espanhol, tá? E aí lembrando, o espanhol ele tem, por mais que tenha essa facilidade aqui com o português, entre aspas, facilidade, existe os falsos cognatos, dos heterossemânticos, falsos amigos, já fiz vídeo aqui no canal também, tá? A gente tem aí algumas questões aí que são diferentes da língua portuguesa. Não sei nem porque eu tô falando dessa curiosidade, porque na verdade ela não é bem relacionada diretamente com o que eu falei dos países. Lembrei, por que eu tô falando disso? Porque eu quis dizer que cada país tem as suas particularidades, alguns você pode achar mais fácil de compreender a língua, alguns você pode achar um pouco mais difícil, tá? Existem as variações, existem os sotaques, já fiz vídeos sobre isso aqui tanto em português quanto em espanhol. Não existe português mais certo, nem espanhol mais certo. Se alguém falar para você, eu quero aprender o espanhol da Espanha e o português de Portugal porque são mais certos, não é verdade, isso é preconceito linguístico, tá? Não existe mais certo nem mais errado, são variações. A língua espanhola é um idioma muito fonético. O que significa isso? Quando a gente estuda lá o fonema das palavras e tal, muitas vezes a gente fala a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Na língua portuguesa é comum, a gente tem várias palavras que às vezes tem 5 letras, 4 fonemas, 3 fonemas, 10 letras, 7, 8 fonemas, às vezes é a mesma quantidade. O que é isso? Que se pronuncie todas as letras. O espanhol é uma língua, mais do que o português, ele é mais fonético do que o nosso, tá? Do que a língua portuguesa. Existem palavras existem letras que não são pronunciadas? Sim, vai falar a palavra hombre, o H você não pronuncia, que nem no português homem, mas no português tem muito mais, tá? Beleza? Vou dar alguns exemplos de algumas palavras que eu gosto na língua espanhola. O país, Venezuela. Veja só, escreve Venezuela, mas se fala em espanhol Venezuela. Veja que interessante, o V tem som de B, o Z tem som como se fosse um C cedilha, o E é fechado, tá? Murciélago é morcego. Murciélago é uma palavra da língua espanhola, inclusive ela tem todas as vogais. A quinta curiosidade, na verdade, é que eu buscando, pesquisando, essa eu não sabia, é a maior palavra da língua espanhola. Ela é electroencefalografista. Vou consultar aqui para ver se eu falei certo. Electroencefalografista. Exatamente. Ela tem 23 letras. É bem menor que a maior palavra da língua portuguesa. Vou deixar como... Não vou falar para você, vou deixar um mistério. Eu tenho um vídeo de língua portuguesa que se chama Curiosidades na Língua Portuguesa. E eu falo lá a maior parte de palavra da língua portuguesa que tem em torno de 40 letras. Dá uma olhadinha lá e veja, essa palavra do espanhol é grande, mas a do português é muito maior, quase o dobro. A sexta curiosidade, pegando já essa ideia, já que eu acabei de falar uma palavra grande, por incrível que pareça, pesquisando de uma forma geral, a língua espanhola ela é considerada mundialmente como a língua mais rápida, mais veloz na pronúncia. A língua portuguesa é uma das mais também, talvez pela quantidade de vogais e tudo mais. Mas a língua espanhola é aquela que a gente consegue falar mais sílabas em menos tempo. Calculando lá em 1 segundo quantas sílabas, mais falado rápido a palavra, é a língua espanhola. E é isso aí, galera. É um vídeo meio curto, né? Não tem tantas informações aqui que eu falei, só algumas curiosidades. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, manda para os teus amigos, clica aqui no botão vermelho se você ainda não me segue, ativa o sininho para ser notificado toda segunda-feira. E aí, coloca aqui nos comentários, coloca curiosidades da língua espanhola, tá bom? Lá no vídeo de língua portuguesa que eu falei, se quiser escrever lá, coloca lá curiosidades da língua portuguesa e deixe para mim sugestões aqui para eu fazer vídeos sobre qualquer assunto relacionado à língua portuguesa e língua espanhola, beleza? Galera, abraço, até mais, tchau, tchau.